Eu agradeço, senhor presidente, senhores deputados. Eu queria, neste momento, dar continuidade àquele debate que foi iniciado aqui sobre aquela minuta de decreto do governo do Estado que foi divulgada ontem. Eu acho que já vem tarde esse decreto. Ele ainda não foi publicado, mas eu não sei o que o governo está esperando para publicar. Com toda sinceridade, nós estamos vivendo o pior momento da pandemia no Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul. Eu queria dizer que ontem nós tivemos mais de 100% de lotação de UTIs em alguns hospitais e nós já temos hoje no hospital regional pacientes esperando no corredor por uma vaga na UTI. Nós já temos pacientes nas UPAs de Campo Grande aguardando uma vaga para internação. Nós temos 725 pessoas internadas em UTIs hoje no nosso estado. Nós temos, senhor presidente, contabilizados 3.491 óbitos no estado por causa da Covid. E esses números estão em elevação. Todos os dias nós temos casos de óbitos e de pessoas infectadas. E, infelizmente, a gente observa que nas cidades as atividades continuam como se nada estivesse acontecendo. Eu queria chamar a atenção para festas, para encontros, para eventos que são realizados. Essa semana mesmo, no meu bairro, festa com lotação de pessoas na residência e a gente não entende por que não há uma fiscalização maior sobre essas questões. Eu queria também dizer que nós, aqui em Campo Grande, estamos com o transporte coletivo lotado. As pessoas indo para o trabalho em ônibus superlotados. Então, eu fico pensando, esse decreto do governador, ele precisa ser publicado o mais rápido possível e, a meu ver, com medidas mais restritivas. Aqui, a Prefeitura de Campo Grande, ela hesita em determinar algumas restrições, talvez muito pressionada por alguns setores, mas nós temos que pensar, quando é que a Prefeitura e o governo do Estado vão tomar essas medidas? Porque nós já estamos no limite da ocupação dos leitos. E nós sabemos que as pessoas que estão sendo contaminadas agora, elas vão manifestar os sintomas daqui uma semana. Então, se as medidas não forem tomadas ontem, nós não vamos ter como atender esses pacientes. Pacientes vão morrer nos corredores. Nós não vamos ter insumos, oxigênio. Então, as medidas, elas têm que ser adotadas antes do caos se instalar, antes que extrapolemos o número de pacientes nos leitos de UTIs que são disponíveis hoje. Não é? Eu vi o prefeito dizendo que ainda tem 20 leitos de UTI disponíveis e que pode abrir mais 10. Mas essa vai ser a política? Abrir leitos e deixar que as atividades aconteçam normalmente? Então, eu quero fazer a defesa aqui de que o governo do Estado publique o mais rápido possível o decreto com medidas mais restritivas, né? E também a Prefeitura de Campo Grande faça a sua parte, né? Transporte coletivo, o atendimento nas UPAs, e o tal do hospital de campanha. O ano passado, no início da pandemia, nós tivemos a instalação de hospitais de campanha. E agora que está sendo o pior momento da pandemia, nós não temos essa providência. Então, daqui a alguns dias, nós poderemos enfrentar casos, situação ainda muito pior do que nós estamos vivendo hoje. Eu queria dizer que ontem, assistindo ao noticiário, no final da tarde, eu vi que chegaram mais doses de vacinas e até fizeram toda uma
a apresentação no aeroporto da chegada dessas doses como se fosse assim um alívio. Sabem os senhores quantas doses o Estado recebeu ontem do governo federal? 30 mil. Que é isso, meu Deus do céu? Isso não é nada. 30 mil doses para o Estado todo. Não é para Campo Grande, é para o Estado todo. Que é isso? Nós vamos distribuir 500 doses para cada município? É uma piada o que está acontecendo. Uma piada. Então, eu queria... Alguém, senhor presidente, tem que dizer aqui que nesse pior momento da pandemia, nós temos que dizer em alto e bom som, nós temos um governo federal irresponsável, que no momento certo deveria ter encomendado vacinas para que hoje nós pudéssemos já ter vacinado pelo menos 30% da população. A Pfizer encaminhou um e-mail para o governo federal e o governo federal não respondeu naquele momento, não encomendou vacina. E ontem o presidente ligou para o embaixador da China pedindo vacina. Olha só, ele deveria ligar para o presidente da China, em primeiro lugar, pedindo desculpas pelo que ele falou em relação à China e ver se consegue agora vacinas para o povo brasileiro. Nós temos um governo irresponsável que brinca com a pandemia a todo momento, negacionista, que incentiva a aglomeração, que desdenha das orientações da ciência, um governo que é responsável pelas 260 mil mortes que estão acontecendo no Brasil. Vejam, senhores, o país que está em primeiro lugar de mortes no mundo é os Estados Unidos, com 540 mil mortes. Em segundo lugar vem o Brasil, com 268 mil mortes. Nós estamos tendo ontem foi anunciado 1.942 mortes em 24 horas, enquanto que nos Estados Unidos foram 1.527. Então, meus senhores, o momento é muito grave. Aqui no Paraguai, morreram 3.500 pessoas de Covid. Só 3.500 pessoas. E o povo está na rua pedindo a deposição do presidente pela forma como está conduzindo o combate à pandemia. Aqui no Brasil, já morreram 268 mil. Era hora das instituições tomarem providências no sentido de declarar um impedimento do presidente pela forma como vem se comportando frente à pandemia no nosso país. Então, eu quero aqui manifestar a minha indignação com essa irresponsabilidade, com esse desgoverno que nós temos no país hoje. Por causa disso, não tem vacina e não vai ter tão cedo. Esse ministro da Saúde é um irresponsável também, incompetente, e nós não vamos ter vacina tão cedo. Essa que é a realidade. E aí, senhor presidente, eu fiquei sabendo que o governador Reinaldo Azambuja também se junta a outros 23 governadores, pensando em adotar medidas conjuntas para o enfrentamento a essa pandemia nos próximos dias. E eu espero que aqui no Estado, e eu faço esse apelo, que o governo do Estado adote essas medidas emergenciais para que nós possamos reduzir o número de pessoas contaminadas e os óbitos aqui no nosso Estado. Por fim, senhor presidente, eu queria também aproveitar esse momento para falar da decisão do ministro Fachin de anular todas as condenações do ex-presidente Lula pela
Justiça do Paraná, de Curitiba, pelo ex-juiz Sérgio Moro. Eu acho que foi o início da justiça que nós esperávamos para o ex-presidente Lula. O presidente Lula foi perseguido nesses últimos anos por aquela quadrilha que se formou na Operação Lava Jato em Curitiba, com esse principal objetivo: criminalizar o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula, inclusive para impedi-lo de ser candidato a presidente nas últimas eleições. Eu acho que fica clara com essa decisão do ministro Fachin que houve toda uma armação para prejudicar o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula. E com isso, nós podemos até dizer que a última eleição presidencial, ela foi fraudada, porque nós tivemos um juiz interferindo no processo eleitoral, impedindo que o candidato favorito nas pesquisas pudesse se candidatar e favorecendo o atual presidente da República. E ainda esse juiz mal intencionado revela toda a artimanha na medida em que ele renuncia ao cargo de juiz e aceita o convite para ser ministro da Justiça do presidente que ele ajudou a eleger. Então, senhor presidente, nós do Partido dos Trabalhadores, que desde o início gritamos Lula livre, Lula é inocente, nós estamos podendo, nesse momento, voltar a acreditar na justiça brasileira e nós acreditamos ainda que será declarada suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e todos os processos serão anulados. O ex-presidente Lula já recuperou seus direitos políticos, mas é importante dizer que nesses últimos anos ele foi vítima de muitas injustiças, inclusive ficando 1 ano e meio preso. Nesse 1 ano e meio, quantas desgraças aconteceram na sua família? A mulher do ex-presidente Lula morreu por conta das desgraças que estavam acontecendo na sua família. O presidente Lula, na prisão, perdeu um neto, perdeu seu irmão, não pôde ir no velório do seu irmão. E isso é irreparável. Esse tempo que ele ficou preso injustamente, sem provas, vítima de uma armação, de um juiz que cometeu arbitrariedades, ilegalidades. O presidente Lula foi totalmente injustiçado e essa injustiça terá que ser reparada. Então, nós estamos, assim, bastante satisfeitos com as últimas decisões no Supremo Tribunal Federal, que, aliás, o Supremo Tribunal Federal está também resgatando a sua credibilidade junto à população brasileira, porque ele assistiu, nos últimos anos, todas essas arbitrariedades serem cometidas sem tomar uma decisão. E até convalidando algumas decisões. Então, o Supremo Tribunal Federal também estava com a sua imagem arranhada. E eu vejo que agora, de uma certa forma, procura restaurar a sua competência como Suprema Corte de fazer valer a Constituição e a legalidade nos processos desse país. Então, embora tardiamente, o Supremo Tribunal Federal parece que vem remediando injustiças que foram cometidas e nós temos a plena convicção da inocência do ex-presidente Lula e essa inocência está sendo comprovada neste momento
histórico para nós do Partido dos Trabalhadores. Queria agradecer, senhor presidente, e dizer que nós ainda aguardamos outras decisões que possam resgatar a credibilidade do Poder Judiciário no nosso país. Muito obrigado.